Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, eu irei fazer a correção da lista 1 de Física, que envolve os conteúdos de grandezas vetoriais, grandezas escalares, soma de vetores e subtração de vetores, que são os assuntos iniciais que vocês viram sobre vetores, Então, vamos lá para a nossa primeira questão, que diz o seguinte: faça as seguintes somas de vetores. Bom, a letra A, nós temos aqui, esses 4 vetores aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a soma de cada um deles, É importante a gente lembrar que a gente estudou nas aulas passadas sobre 2 formas de fazer soma de vetores, que foi pela regra do polígono e pela regra do paralelogramo. Mas a regra do paralelogramo só nos permite somar 2 vetores por vez. Isso, implica que a gente vai fazer essa soma de vetores através da regra do polígono, já que a regra do paralelogramo é muito limitada, porque aqui a gente tem 4 vetores. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui esse primeiro vetor, vou movê-lo para cá. E vou somar esse segundo vetor aqui, juntando sempre a origem de um vetor com a extremidade de outro vetor, certo? Bom, agora eu vou pegar esse próximo vetor e vou colocar aqui. E esse outro vetor, vou colocá-lo aqui. E agora eu vou escrever o meu vetor soma. Bom, gente, esse é o nosso vetor soma, que a gente obteve aqui na letra A. Bom, agora eu vou movê-los um pouco mais para cá, tá? Eu vou voltar com todos os vetores aqui, porque eu vou demonstrar que existem outras formas de fazer, no entanto, que vai dar o mesmo resultado, Bom, gente, eu trouxe aqui novamente, os vetores. E eu vou fazer de uma outra forma, que eu vi que muitas pessoas fizeram dessa outra forma, tá? Vou pegar aqui o primeiro vetor, unir sempre a origem com a extremidade, Pronto. E agora, eu vou desenhar o meu vetor soma. Vou diminuir um pouco mais, para ficar do mesmo tamanho desse outro que eu fiz, tá? Então, gente, vocês podem perceber, que essas 2 formas que eu somei os vetores, a ordem, elas são diferentes. Mas isso não vai alterar no vetor soma que a gente tem, tá? Porque percebam que esse vetor aqui, ele deu o mesmo resultado desse vetor aqui. Ou seja, é isso que vai importar para a gente, tá? Essa ordem dos vetores, aqui, por exemplo, o vetor azul, ele está bem aqui. Mas nesse outro exemplo, o vetor azul, ele vai estar logo aqui. Isso não vai alterar nada. Por quê? Porque o vetor soma, que é o que importa para a gente, ele deu na mesma direção, no mesmo sentido e o mesmo tamanho, certo? Então, essa aqui é a resposta da letra A, tá? Então, agora vamos para a letra B da primeira questão, Na letra B, a gente vai seguir os mesmos passos que a gente seguiu na letra A, certo? Vamos novamente somar os vetores, unindo a origem com a extremidade de outro vetor, tá?
Pronto, agora eu vou fazer novamente o meu vetor soma, certo? Bom, eu tenho aqui que esse vetor, né, esse aqui que eu acabei de fazer de preto, ele é o meu vetor soma. Então, essa aqui é a resposta da letra B, certo? Vamos lá para a nossa segunda questão. Bom, nessa segunda questão, a gente vai apenas preencher as lacunas de acordo com as grandezas, né? A gente tem os dois tipos de grandeza, que é a grandeza vetorial e a grandeza escalar. E aqui, né, nós temos as alternativas aqui, e a gente vai dizer se é uma grandeza vetorial ou se é uma grandeza escalar. Lembrando que tudo isso, né, eu falei nas minhas aulas, então, para quem assistiu, estava bem fácil de responder essa lista. Vamos lá. Temperatura. Temperatura, ela é uma grandeza escalar. Por quê? Porque, como eu falei nas minhas aulas, a gente tem um valor que ele não vai depender de nada. A gente tem aquele valor e ponto, né? A temperatura, ela não vai depender de uma direção ou de um sentido, né? Ou de um tamanho. Ela simplesmente é aquele valor com a unidade de medida e ponto, certo? A aceleração. A aceleração, ela é uma grandeza vetorial. Força também é uma grandeza vetorial, até porque a gente fez eu fiz muitos exemplos nas minhas aulas que envolvia força como uma grandeza vetorial, tá? Porque a força, ela sim vai depender de uma direção, de um sentido, né? Para que sentido essa força está sendo aplicada, enfim. Massa, a massa, ela é uma grandeza escalar, certo? Porque a massa, a gente pode fazer como exemplo, né, que ela é semelhante ao valor, assim, que a gente obtém quando vai medir uma temperatura, né? Aquele valor e somente isso, com a sua unidade de medida, tá? Não vai depender de uma direção nem de um sentido. O comprimento. O comprimento é uma grandeza escalar. E o deslocamento é uma grandeza vetorial, né? Porque vai depender para que direção a pessoa está se deslocando, para qual sentido, enfim. Agora, vamos para a nossa terceira e última questão. Bom, nessa terceira questão, a gente vai fazer uma subtração dos seguintes vetores. Na letra A, temos o vetor A menos o vetor B, né? E temos aqui os vetores A e o vetor B, certo? Então, vamos lá. Como que é a subtração de vetores? Eu já falei para vocês que na subtração de vetores, a gente vai somar um vetor com o oposto do outro vetor. Ou seja, se a gente tem aqui o vetor A, a gente vai somar esse vetor A com o oposto do vetor B. E qual é o oposto do vetor B? Bom, se o vetor B ele está para essa direção, o vetor menos B ele vai ficar para essa direção, tá? Ele vai ter o mesmo sentido e o mesmo tamanho, mas a direção dele não vai ser a mesma. Isso porque ele é negativo. Então, eu vou somar aqui, vou pegar o vetor A e somar, juntando a origem com a extremidade, né? Agora sim, eu tenho o vetor A somado com o vetor menos B. E o meu vetor soma, que eu vou desenhar, vai ser esse vetor aqui, tá? Ele vai ter essa direção, esse sentido e esse tamanho. Então, essa aqui é a nossa resposta da letra A, certo? E agora, vamos, então, para a letra B, né? Que é a nossa última questão, nossa última alternativa. É bem semelhante à alternativa A que a gente acabou de fazer. Tenho aqui o vetor B menos A. Bom, o que eu vou fazer novamente?
eu vou somar esse vetor B, vou até movê-lo logo para cá, vou somar ele com o oposto do vetor A. Se eu tenho o vetor A para essa direção e para esse sentido, agora eu vou fazer o vetor A para essa outra direção, certo? No caso, aqui vai ser o vetor menos A e não o vetor A, ok? Então, eu vou somá-lo com o vetor B. E agora, eu já posso fazer aqui o meu vetor resultante, né? Bom, então, a gente tem já aqui a resposta da letra B, tá? O nosso vetor, que vai ser o resultado dessa subtração B menos o vetor A, vai ser esse aqui. E agora, esse vetor aqui, tá, gente? E agora, uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer na letra A, que a gente tem que fazer aqui, ó. O vetor B mais o vetor menos A, certo? Nosso vetor resultante vai ser isso, tá? Isso aqui também era para vocês terem feito na lista de vocês. A mesma forma eu vou fazer com esse outro, tá? Aqui é o meu vetor resultante. É igual ao vetor A mais o vetor menos B. Certo, gente? Bom, gente, e essa foi a nossa resolução. Eu espero que vocês tenham gostado das questões, tenham gostado também da resolução, né? E até a nossa próxima aula. Muito obrigada a atenção de todos.